Olá, boa noite. Oi, pessoal, boa noite. Bom, pessoal, boa noite então. Não sei quem está faltando ainda, porque sei que a gente ainda teve algumas alterações aí de matrículas, mas até a metade do fim da aula eu sei que todo mundo vai estar aí. A gente pode conversar aí se tiver ficado alguma coisa em aberto da semana passada, né? Ou se também tiver surgido alguma dúvida. De novo eu estou gravando, tá? Esse nosso encontro para deixar no mesmo formato que a gente conversou na semana passada, né? Para deixar à disposição de vocês no portal do SIGA, para que vocês possam assistir novamente essa aula, ou para quem não esteve na aula possa assistir, ou até para que vocês possam depois esclarecer algum ponto que não ficou muito claro. Então, só para ressaltar, né, a gente combinou, então o que ficou acordado até então é que a gente vai manter os encontros de segunda-feira assíncronos, ou seja, a gente não vai ter esse encontro agora como a gente está fazendo hoje, que é uma exceção, e os encontros de quinta-feira são todos síncronos, né? Então a gente aí sim vai se encontrar às 7 horas até às 8h40 da noite, tá? Por que eu preferi que a gente fizesse essa primeira segunda-feira, né, que a gente está se encontrando síncrona? Primeiro, por estar no início do semestre, a gente não teve ainda tempo de saber todo mundo que está na disciplina não está, se teve algum problema. Eu mesmo tive dificuldades com acesso ao portal, então para a gente não ter esses problemas de alguém que chegou depois, não sabia, esperou a aula, não aconteceu, a gente está mantendo, né? Então a gente vai ter encontro síncrono hoje, quinta-feira, essa semana, e a partir da outra semana, então a gente mantém esse combinado, tá? Eu falei para vocês na semana passada, ou para quem estava, né, se tem gente que não estava ainda, então talvez seja uma nova informação. Essa disciplina é uma disciplina de Química 2, ou seja, uma disciplina de continuidade. Por ser uma disciplina de continuidade, ela precisa que a gente tenha alguns conceitos prévios, né? E quando eu falo conceitos prévios, basicamente é a disciplina de Química 1, Química Geral 1. Tem uma situação onde a gente fala que vocês têm que saber tudo de Química Geral 1. Não é bem assim, né? Na verdade, vocês precisam saber resgatar as informações principais de Química Geral 1 quando a gente for precisar delas para a Química Geral 2 e para as disciplinas subsequentes, tá? Então, basicamente, o que eu fiz? Eu separei
a ementa de Química Geral 1 e peguei os pontos principais que a gente precisa revisar, basicamente isso, tá? Então, qual que é a intenção? É que a gente dedique essas primeiras aulas a trazer para vocês algumas coisas importantes a serem lembradas e que vocês tragam as dificuldades que vocês sentiram ou sentem nessas disciplinas, para que a gente possa pelo menos deixar isso alinhado para quando vier a precisar, a gente não torne isso uma coisa tão difícil ou tão misteriosa assim, tá bom? Antes de começar, então, alguém tem alguma colocação que ficou da aula passada? Alguma coisa que esteja com dúvida? Alguma coisa que eu falei, eu deixei de falar aí que vocês queiram perguntar? Se quiserem, né, eu ressaltei na aula passada, mas vou ressaltar de novo. Se quiserem habilitar áudio, fiquem à vontade também para me interromper, tá? Não se preocupem quanto a isso, podem falar em cima que eu vou entender que vocês querem fazer uma pergunta ou fazer uma colocação. Se quiserem pelo chat também, o que pode acontecer é que o chat às vezes vai sumir para mim, por enquanto eu estou vendo normal, eu consegui dessa vez compartilhar a tela de modo que fique tudo gravado, mas não sei, né, já na outra disciplina o chat ficou oculto, então vai depender muito, tá, de eu conseguir ver ou não. Se acontecer de alguém fazer alguma colocação no chat e eu não conseguir, né, responder ou não ver, alguém me interrompe e me avisa que eu observo novamente, tá? Antes de mais nada, vocês estão vendo a minha tela, que está com o PowerPoint aberto? Sim. Sim? Muito obrigado. Beleza. Só para avisar, eu não estou enxergando vocês, tá? Eu estou com a tela com toda a apresentação. Então, se alguém tiver com câmera alguma coisa, só me avisa. Se fizer algum sinal aí para eu parar, só me avisa com áudio. Beleza? Bom, vocês vão ver que é uma projeção aqui, mas eu não vou projetar porque a gente vai fazer basicamente uma aula com alguns exercícios, né? Então, nem compensa ficar projetando aqui, porque eu vou usar um pouco o PowerPoint. Eu montei esse PowerPoint, mas para deixar lá para vocês terem esse registro da aula e poderem se guiar, né? Mas o que a gente vai fazer é uma resolução em tempo real aí de exercícios para tentar retomar alguns conceitos importantes. Então, vamos lá. Dos conceitos principais, de toda a ementa de Química Geral, né? Aqui, ó, toda a ementa de Química Geral está aqui. Ela é bem grande, né? Então, quer dizer, vocês tiveram bastante informação aí quando vocês fizeram Química Geral. Tem alguns tópicos, e de novo, isso aqui não é uma Química Geral 1 de novo, tá? Não tem como a gente fazer uma revisão completa da disciplina, seria ótimo, mas não dá. Então, o que eu fiz? Algumas coisas são mais informativas, ou seja, vocês conseguem relembrar fazendo uma leitura de um material e, eventualmente, achar as dúvidas que vocês têm. Então, por exemplo, modelos atômicos, funções inorgânicas, reações iônicas e moleculares, são materiais mais de leitura, né? Mas não tem como exercitar? Tem, com certeza tem. Mas são materiais assim onde a gente está com alguma dúvida pontual, a gente vai e tenta esclarecer primeiro no texto. Se ela permanecer, aí a gente tenta discutir, né? E levar adiante essa dúvida para esclarecer. Agora, tem algumas coisas, como são esses tópicos destacados aqui, né? Esses e mais alguns que eu vou mostrar daqui a pouco, que não adianta só a leitura, a gente tem que exercitar. E eles são muito importantes. Então, quando a gente fala aqui de massas, sejam elas massas atômicas, moleculares, mol, né, e as fórmulas químicas dos compostos, quaisquer que sejam eles, estequiometria e cálculo estequiométrico é fundamental, né? E, na continuidade aqui da disciplina, de Química 1, não da nossa, vocês tiveram alguns tópicos que também são essenciais para nós, que seriam as propriedades periódicas, ligações químicas, né, todas elas no sentido mais amplo da coisa, forças intermoleculares e os aspectos de equilíbrio. Tá? Então vocês vão ver que, se olharem bem a ementa, a gente tentou dividir em 3 grandes blocos. Não necessariamente que a gente vai precisar usá-los dessa forma, tá? Dependendo aí da dinâmica. Então, por exemplo, vocês estão com mais dificuldade em alguma coisa desse começo, a gente pode estender ele um pouco. Ficou tudo claro? Partimos para o segundo. O segundo também está de boa? Partimos para o terceiro, tá? Então vai depender aí de como que a dinâmica vai acontecer. De novo, o plano de ensino é uma proposta. A gente não sabe como que as aulas vão se dar e a gente, claro, não tem a intenção de atropelar. Tá? Então, qual que é a minha proposta para hoje? Resolver exercícios, mas não simplesmente resolver. Tá? Então, vocês vão ver que a gente vai falar basicamente desses 3 primeiros itens aqui. Massa atômica molecular, mol, fórmula química, estequiometria e cálculos estequiométricos. Não quero
não quero simplesmente resolver dar resposta, porque se fosse para fazer isso, né, era mais fácil eu resolver, deixar vocês aí no tempo livre e depois vocês assistiam a aula. Preferi também que a gente fizesse em tempo real, justamente para a gente poder resolver, né, o exercício e para que vocês tragam as dúvidas de vocês, tá? Em todos os sentidos. Eu não entendi esse termo, não entendi o que o professor está fazendo, qual é a ideia da coisa, isso não está claro para mim ainda. Então, quero ouvi-los, tá? Quero que vocês, no chat, né? Quero lê-los, então, ou quero que vocês se manifestem para saber se isso está indo num ritmo legal, se isso está super claro para vocês, se a gente pode ir passando, tá? Então, para eu sentir um pouco, porque, de novo, né? A disciplina lente está bem longe do que aconteceu em Química 1, Química Geral 1, que a gente teve aí esse intervalo pandêmico. Eu não posso presumir que todo mundo lembra de tudo, tá? Então, pelo menos a gente consegue dar uma puxada aí nos conteúdos principais. Bom, então eu separei aqui 5 tópicos importantes, tá? E a ideia é ir resolvendo com vocês. Então, o primeiro exercício que eu propus é um exercício de massas atômicas e moleculares, tá? Que pede basicamente o quê? Calcular massa molar do nitrato de cálcio e a quantidade de substância em 5,380 gramas deste sal. Oi? Pode falar. Não sei se todo mundo está enxergando bem, mas tem como deixar um pouquinho maior? Tem, damos um jeito. Vamos lá. Vocês me desculpem aqui que da aula passada para essa eu consegui deixar a projeção numa tela só. Vamos ver o que a gente faz hoje. Deixa eu ver se eu só deixar na tela inteira. Não, fica pequenininho ainda, né? Então vamos lá. Aqui. Melhor? Sim. Sim? Então tá bom. Beleza. Tá melhor. Então tá. Na verdade, isso aqui depois eu vou deixar para vocês no formato A4, tá? Então, se quiserem que aumente a tela, tal, extrapole, não tem problema, porque fica no PDF depois, tá? Mas beleza. Então, qual que é a ideia? Calcular a massa molar, fazer o exercício e vocês irem trazendo as dúvidas de vocês. Então, vamos lá. Calcular a massa molar do nitrato de cálcio e a quantidade de substância em 5,380 gramas deste sal. Primeira coisa que eu faço para resolver esse exercício seria o quê? O que vocês me propõem? Aham. Tá, eu vou começando e vocês vão vendo aí, tá? Então, ó, primeira coisa, é claro, a gente precisa determinar o sal, né? Nitrato de cálcio, beleza? Nitrato de cálcio, então quer dizer, duas composições. Quem é nitrato, quem é cálcio? Preciso decorar? Não. Nitrato de cálcio, vou consultar aonde eu quiser, né? Nas tabelas de informação, que eu sei que nitrato é NO3-, tá? Então, nitrato. E cálcio seria apenas o elemento. Mas, como eu sei que eu estou falando da estrutura de um sal, ele não é apenas o elemento, certo? Então, cálcio, 2+. Pergunto, já vou aproveitar aqui e fazer alguns adendos. 2+ ou +2? Qual está correto? Ou tanto faz? Ou não sei, também não tem problema. Não saber não é um problema. Eu não lembro. Não lembro mais. Basicamente, né, ou melhor, de forma correta, 2+ simboliza que eu tenho duas cargas positivas, né? 2+. Mais 2 é simplesmente uma representação algébrica. Então, se eu estiver falando de números, né, uma sequência numérica, +1, +2, +3, -1, -2, -3, né? Então não tem nada a ver com cargas, tá? Então, se eu for representar cargas, eu tenho que colocar o número na frente porque é a quantidade de cargas que eu tenho neste íon, né? Então, neste cátion, quantidade de cargas que eu tenho neste ânion. Aqui eu não mostro porque é 1, né? Então não preciso colocar.
Como é que eu monto então esse sal? Tá? Primeira coisa a se lembrar é, para eu montar um sal, não estou falando de complexos, né? Então complexos ou química organometálica, que aí a gente tem algumas exceções, né? E aí a gente não vai falar nisso agora, vocês vão falar isso provavelmente em química inorgânica. Mas quando eu vou montar esse sal aqui, eu estou presumindo então, se eu não tenho nenhuma informação, que não é nenhum íon se formando, é um sal neutro, então quer dizer que essas cargas vão se balancear. Se essas cargas vão se balancear, significa que eu tenho um íon negativo e um íon positivo, que eu preciso uni-los, tudo bem? Se eu preciso uni-los, então eu tenho cálcio 2+, aqui, e o nitrato. Agora, vai balancear por acaso se eu deixar dessa forma aqui? Não. Por que não vai balancear? Porque eu tenho uma carga negativa e duas cargas positivas, certo? Então o que eu tenho que fazer? Achar um jeito de colocar a quantidade de cargas necessárias para que elas se anulem. Então eu vou colocar mais um nitrato, certo? Beleza. Então eu tenho o cálcio, 2 nitratos. Como é que eu formo então esse sal? Beleza? Lembrando sempre, tá? Eu não tenho como separar. Quantos nitrogênios, quantos oxigênios. Não, isso é um íon, né? Isso aqui é um íon que a gente chama de íon. Eu estou alternando aqui porque eu estou permitindo o pessoal entrar na sala, tá? Íon poliatômico. Opa! O que é um íon poliatômico? É um íon que tem mais de um átomo, né? Então, nitrogênio e oxigênio. Beleza? Então, fechou. Então, temos aqui o nosso sal. Agora, eu não quero saber do sal, né? O sal é uma das etapas, mas o que eu quero é a massa molar. O que é massa molar? Olha, qual é a ferramenta que eu utilizo para determinar massa molar? Alguém tem alguma proposta aí para mim? Onde eu tiro informações para determinar a massa molar? Da tabela. A minha boa e velha tabela periódica. Isso aí, Natasha. Tabela periódica, tá? Então, onde vamos achar tabela periódica? No Google. Qualquer Google? Provavelmente. Agora, qual é aqui eu recomendo e é uma fonte oficial. Essa aqui, ó. Download da tabela periódica da SBQ, que é a Sociedade Brasileira de Química, tá? Então, vocês vão lá, eles têm um termo de compromisso, onde eles falam sobre o uso, né, para não usar com fins comerciais e tudo mais, né, para a gente utilizar apenas para usos didáticos e tudo mais. A gente concorda, né, e ele faz o download automático, tá? Então aqui está a nossa tabela periódica. Por que eu estou indicando essa? Porque é fácil achar uma tabela periódica com dados incorretos, tá? Então aqui é da Sociedade Brasileira de Química, os dados são confiáveis, né? Então ele está aqui com todas as fontes, inclusive contatos aqui. Claro, ela é super limpa, ela não tem um monte de coisa aqui. Tem tabela que tem já tem pronta distribuição eletrônica, tem tabela que tem sei lá, aplicações e tudo mais. Não, ela é bem simples, é bem direta. Ela tem aqui, ó, a legenda: número atômico, peso atômico, símbolo e o nome, tá? Mas é mais que suficiente para o que a gente precisa aqui. Se precisar de outra, a gente vai em outras fontes, beleza? Então vamos voltar aqui para o nosso exercício. Tá, então eu preciso da massa molar do nitrato de cálcio. O que eu preciso fazer para achar a massa molar do nitrato de cálcio? Primeira coisa, preciso saber que a informação que eu tenho na tabela periódica me dá
o quê? Alguma coisa sobre os íons? Não, me dá alguma coisa, alguma informação sobre os átomos, né? Então, na verdade, o que eu tenho? Que separar quais átomos eu tenho aqui. Cálcio, nitrogênio, oxigênio. Tá? Beleza, cálcio, nitrogênio e oxigênio. Quanto de cada um eu tenho? Então, eu tenho um cálcio. Quantos nitrogênios? Um aqui, mas na verdade eu tenho 2 íons. Ó, a gente não contabilizou 2 íons, então 2 nitrogênios. 2 nitrogênios. E quantos oxigênios? 3 no íon, vezes 2, que são 2 íons, tenho 6. Tá? Beleza. Vamos lá e nós vamos falar, vamos precisar de alguma propriedade de cada um deles. Bom, vamos pegar aqui o cálcio. Né? Aqui dá para dar bastante zoom. Beleza. Cálcio, então vamos lá. Número atômico e peso atômico. Esses são, talvez são duas informações importantíssimas, né, que vocês já viram em Química Geral 1, mas não custa que a gente retome. Número atômico é a identidade do átomo. Por que a identidade do átomo? Porque não vai mudar. Ah, mas se a gente tirar um próton, a gente está falando de fusão e fissão nuclear, aí a gente está falando de altas demandas de energia, então nós estamos falando de situações normais. Número atômico, identidade do átomo. Identidade do átomo, então, número de... O que não muda? Número de... Prótons? Prótons, isso aí. Quem foi que falou? É Giovana. Giovana, isso aí, Giovana. Tá? Número de prótons, perfeito. Então, peso atômico já é uma outra informação, tá? Tem relação com tudo que tem massa, né? Tudo que pesa nesse átomo. Então, relação prótons e nêutrons. Ah, mas aí se eu estou somando tudo isso, não teria que dar o número inteiro? Aí eu tenho os isótopos. Então, vai um pouco mais longe, tá? Mas não vamos entrar em detalhes disso agora. Depois a gente pode falar um pouco sobre isso. Então, se a gente está falando de número atômico, esse, e peso atômico, este, então quer dizer que do cálcio, para eu saber se eu estou falando de massa, eu preciso falar do peso. Então eu preciso dessa informação aqui. Agora, o 40, vamos arredondar, né? 40,08, tá? 40,08. Então, se eu chegar aqui no cálcio e falar que o peso atômico do cálcio é 40,08 vezes 1, consequentemente, então, meu valor final é 40,08. Eu estou falando de um átomo ou eu estou falando de 1 mol de átomos? Acho que 1 mol de átomo. Oi, desculpa? 1 mol de átomo? Isso, eu preciso da informação para 1 mol de átomos, porque eu preciso de uma massa molar, né? Então, se eu pegar só essa informação aqui e fosse direto da tabela periódica, então, ó, direto da tabela periódica, eu teria em unidades de massa atômica, tá? A gente vai lá naqueles princípios do carbono 12, dividido em 12 partes, cada parte tem uma unidade de massa atômica, por isso que a massa do carbono é 12, né? O peso atômico do carbono é 12, e por aí vai. Quando eu for transformar, existe uma relação direta, tá? Quer dizer, isso aqui eu vou poder depois falar que é uma relação de massa, então, de gramas a cada mol, tá? É uma massa molar, né? Então é relacionada com o número de mols, tá? Beleza. Então, e a gente precisa continuar esses dados todos para os outros átomos, tá? Então vamos lá. Vamos indo e voltando aqui. Nitrogênio. (14,01).
vezes 2. R$ 28,02. E o oxigênio, aqui, 16,00, tá? Porque eu estou arredondando tudo para 2 casas. Então, vezes 6, certo? Quanto dá isso? 6,9600, ok? Beleza. Vamos somar tudo isso? R$ 164,10 gramas por mol. Então, quer dizer, a massa molar do nitrato de cálcio, 164,10 gramas por mol, tá? Claro, parece ser um exercício simples, né? Mas a ideia é essa, a gente ir aquecendo aqui as informações. Agora eu quero ir avançando com vocês nas linhas de raciocínio. Só que ele tem uma segunda parte, né? Ele pede a quantidade de substância em 5,380 gramas deste sal. Vai lá. O que é a quantidade de substância em 5,380 gramas? O que ele está pedindo? Que informação ele está pedindo para nós? Quanto isso dá em mol? Isso, tá? Então, termo de quantidade de substância é o que antigamente se chamava quantidade de matéria, né? Isso é vem da livre tradução e hoje em dia foi normalizado. Eu vou passar para vocês uma referência chamada Livro Verde. Ele é mais voltado para físico-química, mas ele tem a padronização de todos os termos gerais, né, que a gente usa. Então, a quantidade de substância é o termo correto para a gente chamar quanto isso dá em mols ou qual o número de mols que a gente fala, mas é um jargão mais popular, né? Não é a forma correta se a gente for falar do rigor científico. Mas, claro, para nós a gente consegue entender do que está se falando, tá? Então, a gente quer saber quantos mols a gente tem em 5,380 gramas. E aí aquela coisa, gente, artifícios matemáticos, tá? Sempre é bom usar artifícios matemáticos, no sentido de não sei que valor vai dar. Isso aí eu vou precisar de uma calculadora. Mas, por exemplo, se eu fizer uma conta e essa conta me disser que eu tenho 1 mol, está muito errado. Alguma coisa está errada. Por quê? Porque 1 mol precisa ter 164,10 gramas. Então, uma ferramenta muito importante para a química é essa noção de grandeza, tá? Por exemplo, se eu falar para vocês uma distância entre uma cidade e outra, você vai possivelmente fazer essa medição em quilômetros, tá? Dificilmente em metros e quase impossivelmente em outras unidades. Então, você não vai fazer uma distância de cidades em centímetros, né? Por quê? Porque não é adequada para a grandeza que se tem. Então, de novo, aqui, quantos gramas eu tenho em 1 mol? 164,10 gramas de nitrato de cálcio. 5,380 gramas, quantos mols? Tá? Então aqui a gente vai fazer a regrinha de 3. Opa. (164,10 gramas é 1 mol. Vai, me ajudem aí. Quanto dá o X? Não calculei, não tenho gabarito. Enquanto alguém vai calculando para mim, uma alma caridosa, quero saber, estamos de boa? Dá para continuar? Esses assuntos estão por vencidos? Tá indo bem, Tá tudo indo bem? certo. Então fechou, ótimo. Não, beleza. Vão se manifestando, sabe? E uma coisa que eu sempre falo não tenham vergonha. Não entendi alguma coisa do exercício, se não der para voltar agora, eu volto depois, tá? Tá tranquilo? Então, perfeito. Tá? Depois eu vou deixar em aberto aqui, daí quem sabe uma
uma boa alma me dá o resultado depois, tá? Mas a gente tem o resultado aqui em unidades de mol. Ó, qual é a diferença? Vou perguntar para vocês aqui. Quando tem microfone aberto, eu tenho esperança que tenha um resultado, é isso? Acho que não. Qual é a diferença entre mol e mols? Alguém sabe aí? Me dizer, ou pelo menos tem uma proposta, uma hipótese? Essa aqui, né, mol, é a unidade. Então, é para 1 mol, para 6 mol, para 0,5 mol. Tá, unidade. É igual quilograma, centímetro, não existe, por exemplo, depois eu apago aqui, não existe quilogramas, tá? É quilograma, kg. E aí, independente do valor que vem na frente. Mols é a grafia, se eu quiser falar quantos mols, né? Porque é igual eu falar quantos quilogramas, quantos centímetros, tá? Então, esse tem o S, né, do plural, tá bom? Então, não existe grafia de unidade com S, tá? A grafia de unidade é só quando a gente quer colocar por extenso. É que o extenso de mol só aumenta o S, né, quando é plural. Então, por isso que é fácil de confundir. Tem uma grafia em português de Portugal que é moles, tá? Mas isso não existe na nossa língua portuguesa. Então, se vocês lerem o moles, provavelmente veio de uma tradução portuguesa, tá? Mas para nós aqui é o mol ou mols, tá? Bom, vamos lá então. Já que por hora não tem nenhuma dúvida, se alguém tiver dúvidas, vai dando um grito aí. Outro ponto importante que a gente tem é cálculo de concentração, tá? Ah, onde que a gente vê isso? Geralmente em laboratório. Então, vocês vão ver que eu não bati muito na questão de vamos ficar falando de como que se prepara uma solução, pureza de reagente e tal. Não é a nossa intenção nesse momento, tá? Então a gente vai deixei um pouquinho de lado para a gente fazer só um raciocínio rápido aqui de concentrações e relação com quantidade. Ó, já errei aqui, tá? Depois eu arrumo para vocês. Quantidade de substância, não matéria, né? Tá? Então, quantidade de substância, tá? Então vamos lá. Suponha que você dispõe de 15 ml de uma solução de hidróxido de bário, 0,20 mol por litro. Tá? Então, primeira informação. Hidróxido de bário. Hidróxido de bário. Tem algum número? Não tem? Onde que a gente acha? Tabela periódica. Bário. Grupo 2. Então vai formar um cátion bivalente, né? Então, BaOH2. Tá? Eu tenho uma solução, então a concentração dessa solução, vocês devem lembrar, né? Provavelmente, se não lembram, os colchetes aqui mostram para nós que é concentração de solução, tá? É 0,20 mols por litro, beleza? E eu tenho 15 ml dessa solução. Então, quer dizer, eu peguei um frasco. Em qual frasco eu preparo a solução? Não sou desenhista, então não vai adiantar nada desenhar aqui, né? Mas qual frasco eu preparo a solução?
num balão volumétrico, né? Então, quer dizer, preparei ali uma solução do balão volumétrico e alicotei, então peguei uma quantidade de 15 mililitros. Então, quer dizer, eu peguei aqui, num becker, uma quantidade de 15 mililitros. Se eu peguei 15 mililitros desta solução, né, então quer dizer, eu só peguei aqui, tirei 15 mililitros dessa solução, qual é a concentração da solução aqui? Quer ver? Ó, por exemplo, se eu pego lá, então vamos preparar soro caseiro, né? Então vamos fazer a preparação de soro. Então vamos falar o comercial. Foi se preparado lá. Eles não preparam o soro dentro dos frasquinhos que é envasado. Então eles vão preparar num frasco muito maior, né? Num recipiente muito maior. Preparou-se lá na concentração adequada, 0,9%. Enfim. Quando eu alicoto para os frascos menores que vêm para as farmácias, não está lá. Então, digamos, fiz 20 litros. Né? Não sei nem a dimensão de que é produzido um soro, mas, por exemplo, 20 litros. Peguei os 20 litros e fui alicotando em frasquinhos de 500 mililitros. A concentração mudou? Não mudou. Tá? Por que não mudou? Porque eu só tirei aquilo que está numa concentração e passei para um frasco menor. Preparei numa concentração e fiz uma alíquota. Tirei uma alíquota, né? Várias alíquotas para comercializar. Então, a concentração não muda, tá? Então, isso é importante aqui deixar bem claro. Concentração não muda. Agora, o que ele pede para nós aqui? Qual a quantidade de matéria ou quantidade de substância, né, que a gente já viu que é o nome correto, de hidróxido de bário contido nessa alíquota? Ou seja, ele quer saber quantos mols eu tenho ali dentro. Tá? Quantos mols de hidróxido de bário. Agora mudou sim. Por quê? Porque aqui dentro, né, na solução toda que eu fiz, vamos supor que eu preparei 1 litro. Então, se eu preparei 1 litro, quer dizer que eu tenho 0,20 deixa bonitinho aqui, mols, tá? (0,20 mols). E aí eu poderia fazer qualquer relação. Se eu preparar 2 litros, eu teria 0,40 mols. 3 litros, 0,60 mols. Não mudou a concentração. Tá? A concentração é a mesma. O que mudou? A quantidade de substância, ou seja, o número de mols que eu tenho, porque eu mudei o volume total da solução. Tá? Consequentemente, se eu mantiver esse raciocínio ali, quer dizer que se em 1 litro ou 1000 mililitros eu tenho 0,20 mol, em 15 mililitros eu tenho Y. Que a gente já usou o X, vamos usar o Y agora. Tá? De novo, resolvendo essa conta, a gente sabe qual a quantidade de substância de hidróxido de bário que eu tenho aqui dentro. Olha que interessante, eu não precisei usar a massa molar do hidróxido de bário. Por quê? Porque eu estou falando genericamente de uma concentração molar, ou seja, quantidades relativas de mol, tá? Em um determinado volume, um determinado espaço. Né? A gente vai tratar isso como espaço quando a gente for falar de gases, por exemplo. Importante aqui lembrar, isso, 0,20 mol por litro, pode valer para qualquer outra substância. Agora, o que vai mudar? A massa de sal que eu preciso colocar para chegar nessa concentração. Alguns sais com massas molares maiores, eu vou precisar de uma determinada massa. Outros sais com massas molares menores, com outra massa. Então, quer dizer, não adianta usar isso como regra para preparação. Eu só posso usar para fazer a relação estequiométrica, que, por exemplo, é o que a gente vai fazer nos próximos exercícios. Tá?
Aí a boa alma que for calcular a primeira lá, na segunda boa alma já calcula essa segunda para nós, tá? Se ninguém calcular, não tem problema. Depois da aula eu calculo aqui e deixo no PDF com o valor final, tá? Mas o valor final é consequência da regra de 3. Tá? O importante é a gente entender o raciocínio. Por isso que eu falo, livro, né? Quando a gente pega livro, por exemplo, tem resposta. A resposta é o menor dos problemas. Tá? O importante é entender como é que você chegou lá. Não adianta, por exemplo, vocês terem lá milhões de fórmulas lá do formulário inteiro, mas não saber o que aquelas fórmulas significam, tá? E eu digo isso principalmente falando com o público de futuros químicos, né? Vocês vão utilizar isso para desenvolver, seja o que for, desenvolver uma pesquisa, desenvolver um medicamento, desenvolver alguma coisa na área que vocês forem trabalhar, vocês vão usar aquele raciocínio. O resultado é consequência, o resultado você põe no software, né? E ele dá um resultado. O importante é o processo disso tudo, beleza? Nesse terceiro a gente vai para balanceamento de equações. Então a pergunta é, está claro esse segundo também que a gente fez até agora? Ficou alguma dúvida? Tem algo que vocês falaram? Dava para retomar também? Não foi retomado? Sim, não, talvez. Acho que tá tranquilo. Tranquilo? Então beleza. Então vamos para a parte de balanceamentos, tá? Para balancear, a gente vai para entender basicamente algumas equações, tá? Primeira coisa, a gente balanceia equações químicas, a gente não balanceia reações químicas. Reação é o que está acontecendo lá dentro do frasco, aquilo é uma reação química. Você não está balanceando aquilo, você está balanceando uma equação. O que é uma equação? É uma representação da reação química, tá? O que está acontecendo lá não é um átomo Czinho se ligando a um átomo Hzinho, tá? Não é isso que está acontecendo. Isso é tudo representação. Então, quer dizer, são equações e fórmulas. Lá dentro é a reação que está acontecendo, tá bom? Então, vamos lá. A equação balanceada para a reação que ocorre quando o metanol entra em combustão no ar. Então, vamos pegar o que a gente tem de informação. Se eu estou falando do metanol, eu tenho o H3COH, tá? De novo, não estou presumindo que vocês saibam ou não representação orgânica agora. Vocês têm química orgânica e lá vocês vão ser cobrados para isso. Por enquanto, aqui eu não vou entrar nos detalhes do metanol, a gente vai presumir que essa é a fórmula, talvez não a melhor representação, mas isso é outra história, tá? Metanol líquido, está dizendo para a gente ali com L, né? Entra em combustão com o ar. Antes de qualquer coisa, tá? Já que a gente está falando principalmente de algumas notações científicas, pergunto para vocês. Qual é o correto? O azul ou o verde? Ou seja, o estado físico no mesmo tamanho das fontes da molécula ou subscrito? Subscrito? Pois é. E aí, 90% das pessoas, né, o verde aqui, 90% das pessoas aprendeu o subscrito quando era o subscrito e ninguém contou que mudou, né? Por quê? Porque hoje em dia a recomendação é que se escreva na mesma fonte, tá? Também, de novo, tá nesses livros de normativas que eu vou deixar para vocês lá. É um livro de livre acesso com tradução da IUPAC, então, em português todo, bem tranquilo, bem legal de dar uma folheada. Mas o correto é com a fonte no mesmo tamanho. Aí vocês começam a olhar isso, parece estranho, tá? Porque começa a soar e fala, nossa, mas eu estou acostumado com ele subscrito em tudo, eu sempre aprendi subscrito e não é culpa de ninguém, tá? Há um tempo foi subscrito, assim como um tempo representação de gás, por exemplo, né? Era isso aqui, era seta para cima, né? Hoje em dia a gente só representa o G, né, como gasoso. Então, muita coisa veio mudando e muita coisa não foi mudada, por exemplo, como informação ali no ensino médio ou até mesmo na graduação, né? Então é importante que vocês tenham essas informações bem claras. De novo, confundiu, não tem problema, tá? A gente pega e vai as informações. Eu usei muito tempo assim quando não era, até que eu descobri que já tinha mudado, tá? Então acho que é importante a gente repassar essas informações aí para vocês não recorrerem no erro também, tá? Mas não tem problema nenhum. Foi proposital porque eu sei que a gente ainda usa muito isso aqui. Entra em combustão no ar. Combustão. Quando eu falo em combustão, o que eu preciso para que exista combustão? O que é essencial para que exista combustão?
Oxigênio. Oxigênio, exatamente. Tá? Então, oxigênio, molécula, né? Então, molécula de oxigênio O2, não átomo de oxigênio, o átomo não existe na natureza. Gasoso, beleza? Então, eu estou falando que o metanol entra em combustão com o oxigênio e só isso. Você fala, tá, então quer dizer, não sei mais nada, só sei o começo da equação química. Aí vem algumas coisas que a gente consegue presumir. E de novo, lembra que eu falei para vocês, a gente não precisa decorar nada, realmente. Quase nada a gente decora. Mas tem algumas coisas que a gente vai usar tanto que elas se tornam habituais. Por exemplo, quando eu falo em uma reação de combustão no ar, eu tenho dois produtos, e claro, né, de uma molécula. Então vamos destacar aqui. Uma molécula orgânica, ou seja, essencialmente composta de carbono e hidrogênio, né, significa que eu vou ter alguma coisa meio que pré-determinada. Então, quando eu falo em combustão ao ar de molécula orgânica, alguém sabe quais são os subprodutos, ou os produtos, né, ou subprodutos, dependendo da situação, que eu obtenho? Ou pelo menos os principais? H2O e CO2? Isso aí, tá? Então eu tenho CO2 e água. Ah, mas tem outras possibilidades, tem o CO. Tem, tá? Mas o CO é de produto de combustão incompleta, tá? Então quer dizer, não queimou tudo, não tinha energia suficiente, não tem nada disso na informação para nós. Então, não vou considerar, tá? Estado físico do CO2, gasoso, né? Quando a gente for falar de diagrama de fases, lá a gente vai ver que CO2 sólido é outra situação, né? A gente vai falar de gelo seco, por exemplo, então não é a situação que a gente tem aqui numa combustão. E água, o quê? Líquida, gasosa, sólida, ponto triplo. É comum aqui também ter alguns equívocos, né? O pessoal fala água habitual, água líquida, mas é combustão, né? Combustão é tacar fogo mesmo. Então, se você tacar fogo, água estado gasoso, né? Eu dei o máximo de energia, ele passou longe dos 100 graus Celsius ou próximo de, né? Passou longe disso daí, então a água vai para o estado gasoso, não dá nem tempo dela se formar no estado líquido, tá? De ter interações para agregar no estado líquido. E outra informação tá, eu tenho aqui a seta, né? Eu preciso representar a minha seta. Qual é a seta? Bom, tem possibilidade, reação irreversível, então vamos lá. Isso aqui é reação irreversível. E isso aqui, ou isso aqui, vocês vão ver as duas representações e não tem nenhuma necessidade agora da gente diferenciar. Equilíbrio químico. Tá? Depois a gente diferencia quando a gente for revisar isso tudo. Equilíbrio químico, reação irreversível. Bom, combustão, né, imagina lá, papel é matéria orgânica, né? Você está tacando fogo no papel. Eu nunca vi, pelo menos até hoje, formar papel de novo. Né? Então, quer dizer, não é uma reação que vai atingir um equilíbrio. É uma reação que é forçada totalmente para o lado dos produtos. Então, é uma reação irreversível, no sentido dos produtos. Tá? Beleza, então montamos a nossa equação aqui. Agora, o que ele quer é a equação balanceada, tá? E aí, a equação balanceada quer que a gente coloque na frente de todas as moléculas o coeficiente. Tá, aí vocês vão me falar, né, provavelmente, professor, tem várias possibilidades, né? Tem método de oxirredução, tem método X, método Y e tal. Lembra que eu falei para vocês na aula passada, Navalha de Ockham? Navalha de Ockham quer dizer, vai sempre pelo caminho mais simples, tá?
Então, o primeiro método que você vai tentar fazer sempre para balancear é tentativa e erro. Tá? Vai tentando, vai tentando. Tentativa e erro. Não deu certo, tentei lá um monte, tentei vários coeficientes, não deu, aí então vou ter que tentar outro método. Quais são? Aí a gente vai lá, resgata, né? Tem vários nos livros, por exemplo, tem, se vocês não tiverem, eu monto para vocês ali, tranquilíssimo, né, de montar alguns pontos, porque ele já vem como regrinhas, né, de em meio ácido, faça isso, isso, aquilo, em meio básico, faça isso, isso, aquilo, tá? Então, desculpe. Então, a gente vai tentar fazer. Se não der certo, a gente vai para algum método, tá? Tem alguma dica? Tem. Por exemplo, oxigênio molecular está sozinho, certo? Se ele está sozinho, significa que eu vou usar ele como coringa. No final, sabe aquele final? Falar, agora tem 6, aqui tem 7. Agora tem 7, aqui tem 5. Tá? No final, eu vou usar o oxigênio para consertar isso. Então, quer dizer, não é provavelmente o primeiro que eu vá balancear. Ou você vai falar, mas foi o primeiro que ficou mais fácil. Tudo bem, é uma dica, tá? Não é uma regra. Beleza? Então vamos pensar o seguinte. Quantos hidrogênios nós temos aqui? 3, 4. Aqui nós temos 2. Vamos tentar pelos hidrogênios? Então, se aqui eu tenho 4 hidrogênios, aqui eu tenho 2 hidrogênios, então, para transformar em 4, vou pôr um 2 aqui na frente. Beleza. Carbonos. Quantos carbonos eu tenho aqui? 1. Quantos carbonos eu tenho aqui? 1. Parece-me que foi balanceado. Já veio balanceado. Então, tá tranquilo. E oxigênio? Eu tenho 2, 3. Então, eu tenho aqui no total 3 oxigênios. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? 3 oxigênios, tá? Vou só sublinhar aqui para não parecer que é um 30, né? Certo? Se a gente cortar ele aqui como 0 se fosse, mas não vamos precisar fazer isso. 3 oxigênios. Aqui nós temos quantos? 2 oxigênios mais 2 oxigênios daqui. Então, nós temos 4 oxigênios. Bom, então, oxigênios estão desbalanceados, certo? O que eu posso fazer para balanceá-los novamente? Ó, falta um oxigênio aqui, né? Tá? O que eu posso fazer? O que vocês me sugerem? Adicionar um número na frente do elemento. Do oxigênio, né? Da molécula, não é isso? Beleza. Então quer dizer, pra olha poder como... multiplicar. Isso, pode falar, pode falar. Pra poder multiplicar daí enfim. Uhum. Não, beleza. Então, viu como deu certo, né? O oxigênio ficou como coringa e é quem eu preciso, tá? Então, vamos tentar colocar um número na frente dele. Qual seria? O que vocês me sugerem? Que número eu posso pôr? Se eu colocasse, por exemplo, vamos pensar aqui. Se eu colocasse 2, ia dar 4 oxigênios mais um 5. Ia passar, tá? Então, não ia ajudar. Ia ter que pôr outro número aqui e ia começar. Vai e vem, vai e vem. Se eu colocasse 1, aí ia ficar a mesma coisa, não ia servir. Então, provavelmente é um número entre 1 e 2. 1,5? 1,5. Pode ser, né? 1,5. Então, 1,5 na forma de fração, 3 meios, tá? Aí vem a clássica pergunta. Primeiro, a gente já vai conferir se deu certo. 3 meios é 1,5, né? 1,5. 1,5 de O2. Como é que existe uma molécula e meia de O2? Eu fiz assim. Esse aqui é o O2, tá? Esse aqui é o O2. Eu peguei isso e peguei 1 pela metade. Parei aqui. Isso é 1,5? Não é isso, né? Tá? Claro que isso aqui é só uma baguncinha aqui. Não faz sentido, né? Pegar meia molécula, não existe meia molécula. Então, como é que eu tenho 1,5 de O2? O que vocês acham?
nunca esquecer, tá? 1,5 é 1,5 mol, tá? Então, não quer dizer que eu tenho 1,5 moléculas de O2, é 1,5 mol. Ou seja, mol é uma quantidade absurdamente grande. Eu tenho essa quantidade vezes 1,5. Aí tudo bem, né? Aí eu tenho como ter um número tranquilamente de moléculas ali dentro, tá? Então não é uma molécula e meia, é sempre 1,5 mol. Por isso que a gente tem aqui o 3 meios, né? Que é a proposta para balancear. Deu certo? Vamos ver. 2 vezes 3, 6, dividido por 2, 3. Então, 3 e 1, 4 oxigênios. Então, agora eu não tenho mais 3 oxigênios, eu tenho 4 oxigênios. Aqui eu não mexi em nada, 4 oxigênios. Então, fechou o nosso balanceamento, tá? Essa é a equação balanceada. A gente vai fazer cálculos sobre esse balanceamento? Vamos, tá? Mas não nessa equação aqui, tá? Para essa equação era só para a gente balancear. Dúvida desse balanceamento sobre algum dos termos que a gente falou? Alguma coisa? Não? Está tudo claro? Não está nada claro? Professor, Oi, só uma coisa. pode falar. Quando eu for. Eu esqueci, eu lembro da professora Grazia de geral 1 falando, mas eu esqueci. Não, pode perguntar, Quando eu tranquilo. for, quando eu for colocar no caso que é 1 meio, ou Uhum. ali no caso 3 sobre 2, é melhor colocar 3 sobre 2 ou 1,5? Melhor por notação de números de representação mesmo 3 sobre 2, tá? É o que vocês vão encontrar no número fracionário. Mas se aparecer o decimal, decimal para nós aqui, ele fica bem claro, a gente entendeu o que quer dizer. Mas, por exemplo, se você for publicar um resumo, um artigo, você só vai encontrar ele fracionário. Ok. Tá bom? Obrigada. Imagina. Tá? Então, beleza. Mas é bom que vocês tenham essa visão de formas de representação para saber. Por exemplo, aqui para nós, talvez o raciocínio na hora passou, não tem problema tal. Mas quando vocês vão para uma coisa mais formal, né? Aí a gente tem alguns rigores. Mais dúvidas? Viu? Se fosse na sala, eu podia ficar encarando, assim, fazendo pressão. Aqui eu não consigo. Aqui o máximo eu vou olhar para a câmera e vocês vão tampar minha cara aí. Bom, então vamos lá. Vamos para uma proposta agora de calcular efetivamente a quantidade de reagentes e produtos, né? Só que sobre uma equação, sobre uma equação montada, né? Então, vamos lá. Ó, vou dar 5 minutinhos para vocês. Montem a equação balanceada de combustão da glicose, tá? Que a gente vai partir dela. A gente vai partir dela para fazer um cálculo de massa de água a partir de 1 grama de glicose. Tá? É um cálculo que fica talvez um pouquinho mais longo, mas vai lá. 5 minutinhos então para vocês montarem, até 8 e 1, para vocês montarem aí uma equação. Se quiserem colocar no chat, quiserem que eu olhe na câmera, daí eu tiro a apresentação e volto para a câmera. Se quiserem falar também a equação, eu vou montando aqui, eu vou montando a equação e vocês me dão os coeficientes, tá? A equação é semelhante à do exercício anterior.
Pessoal, se vocês tiverem dúvidas em alguma coisa nesse sentido, que falem, esse exercício seria bom a gente ter mais, né, desse estilo ou tal, ou acho que eu preciso exercitar mais, fala aí que mesmo que eu não faça a lista de exercícios, eu posso propor algumas coisas lá e deixar para vocês, tá? Não tem problema nenhum. Vamos lá, temos uma proposta. A Marta mandou aqui para nós os coeficientes. 6, 6 e 6. E a glicose com 1 mesmo, né? Tá. Beleza, Marta, vamos lá. Uma proposta. E aí, temos mais alguma? É essa mesma? Ficou igual da Maísa? Beleza. Temos alguma proposta diferente? Bom, se alguém fez alguma diferente, também dá uma olhada. O que pode ter acontecido é que pode ter colocado algum coeficiente na frente da glicose e ter usado algum múltiplo, e não está errado, né? O que a gente tem como mensagem talvez uma regra, mas mais uma consideração do que uma regra, né? É que use-se os menores coeficientes estequiométricos, né? Então, que a gente simplifique para os menores coeficientes estequiométricos. Usar maiores coeficientes não vai interferir em nada, mas é uma proporção, né? Eu não vou falar para vocês, vou fazer uma receita 1 para 1, vou fazer uma receita 18 para 18, tá? Não faz sentido, é uma proporção. Proporção eu coloco nos menores valores possíveis. Então, esses são os menores valores inteiros possíveis. Mas, claro, se alguém colocou um número aqui menor, dividiu esse aqui, um número maior, multiplicou, não está errado, a proporção se mantém a mesma, tá? Beleza. Então, nós temos aqui a equação química balanceada para combustão de glicose. Combustão de glicose, não de 1 grama, né? 1 grama é o que a gente quer calcular. Então, o que eu quero saber? Para 1 grama de glicose, quantos gramas de água é produzido? Tá? Posso fazer direto? 1 para 6, 1 para 6? Produz 6 gramas. Posso dizer que é direto? Bom, poder não posso, tá? Por que eu não posso? Porque tem 2 hidrogênios? Não por isso, mas vamos lá. Se tem 2 hidrogênios, então é uma outra o quê? A glicose é uma e a água é outra. São diferentes moléculas. Isso, tá? São diferentes moléculas. Ou seja, são diferentes moléculas. Lembra que a gente falou lá no primeiro exercício? São diferentes moléculas, tem uma diferença. Isso, tem uma diferença de massa molar, né? Então, se elas têm uma diferença de massa molar, se eu voltasse um pouquinho aqui para o cálculo de concentração, estou fazendo uma relação só de mol. Então, tudo bem. A proporção molar. Agora, quando eu falo de quantidade, eu tenho que fazer um cálculo da massa de cada um deles. E se eu preciso fazer um cálculo da massa de cada um deles, eu preciso calcular a massa... vamos lá. Massa molar da glicose e da massa molar da água.
Sabia que a representação de massa molar é um M maiúsculo sozinho? Tem gente que costuma, não tô criticando, só tô dizendo que tem gente que faz assim, né? Tá? Apesar de identificar que é massa molar, não é a forma recomendada pelas normas, né? Então, só para vocês saberem que, de novo, questão de rigor científico é o M sozinho. Vamos lá. Já que vocês já sabem calcular a massa molar, apesar de ninguém ter me dado uma resposta e me deixado abandonado aqui na primeira, quem que dá um Google aí e me acha a massa molar da glicose, por favor? 180 gramas. 180 redondo? Aham. Muito obrigado. 180 gramas por mol. E da água, alguém lembra? 18. 18. Parece até proposital, né? O 18 e múltiplo. Mas não tem problema, até melhor. Fica mais fácil fazer a relação. Ótimo, então temos aí. O que a gente precisa fazer então? Ó, balanceamento é em moléculas? Não. Balanceamento é em... Ó, isso, a taxa pôs 18 aqui, obrigado. Isso aí. Balanceamento não é em moléculas. Balanceamento não é em gramas. Balanceamento é em proporção molar. Tá? Então, se é em proporção molar, esse 1 para 6 é proporção molar. Tá, se eu tenho uma relação que me diz que uma molécula de glicose produz 6 moléculas de água, ou 1 mol de moléculas, né, que é a forma correta, 1 mol de moléculas de glicose produz 6 mols de moléculas de água, então eu não posso usar esse dado em gramas, eu tenho que transformá-lo. Para transformá-lo, eu vou passar por esta informação aqui. Tá? Para transformar, então, eu vou passar pelas duas informações. Então, eu preciso chegar a quantos mols equivale 1 grama. Né? E eu vou fazer a relação. 180 gramas, 1 mol. 1 grama, Z. Quanto me dá o Z? Deixa eu fazer a continha aqui. Meu Deus, 0,0056. Alguém calculou? Deu isso também? Fiz certo? O professor também erra, viu, gente? O meu deu 0,0055, não tem 6 não. Ah, tá. É que deu 55 dízima, né? Até infinito, né? Isso. Tá. Eu só arredondei aqui pelo 5, porque o 5 é aquela dúvida, né? Arredondo, aumento ou não aumento. Só pra gente compensar os erros. Não, mas beleza, você tem toda a razão. Não deu o 6. Eu que inventei aqui, tá? Mas é isso aí. O certo seria, né? Eu que tô inventando moda aqui, né? 0055 dízima, né? Tá. Beleza. Isso aí. Uhum. Perfeito. Muito obrigado. Então, fechou. Falta o que aqui? Unidade, né? Unidade é essencial, tá, gente? Sem unidade não tem significado nenhum. 0,0056 o quê? Ovos, tá? Então, mol. Beleza? Tá, mas até aqui eu não resolvi o problema. O que eu quero saber é quantos gramas de água são produzidos. Eu só descobri até agora 1 grama de glicose, quanto equivale. Então vamos voltar aqui. Vamos reorganizar, tá? E aí, de novo, gente, não vou dar uma regra para vocês. Organize assim, faça nessa ordem. Cada um tem seu raciocínio. Eu estou mostrando uma das formas de pensar. Tem gente que faz de forma mais direta. O único ponto é, se fosse uma prova, por exemplo, ou qualquer outra avaliação, você tem que mostrar de um jeito que todos, não só o professor, mas todos os seus colegas entendam qual foi a tua linha de raciocínio para você extrair aqueles dados. Então tem que ter minimamente as informações principais, tá? Então, ó, 1 grama de glicose
equivale a, ou contém, né? Ou está contido, 0,0056 mol. Tá? 55, tanto faz. Aqui para nós, né? Para linhas gerais do exercício. Beleza. Então eu sei que, se a gente voltar lá na equação, ó, glicose, água. Então quer dizer, simplificando a equação, 1 mol de glicose, nas condições que a gente propôs ali, formam 6 mols de água. Consequentemente, eu não quero trabalhar com 1 mol de glicose, tá? Então, de novo, o balanceamento da equação é uma coisa. Não quer dizer que eu vou trabalhar com aquela quantidade toda. 1 mol de glicose me fornece 6 mols de água, mas eu não tenho 1 mol de glicose, eu tenho 0,0056 mols de glicose. Eita, opa, olha o pane do negócio aqui. Aqui volta. Volta. Pronto. Aí. Viu? Imagina dar um tilt no negócio. Alegria dos alunos, né? Acaba a aula. Olha lá. 0,0056 mols de glicose, né? Que é o quanto eu tenho aqui, 1 grama. Então, eu consigo agora fazer uma relação para saber quantos mols de água são produzidos, tá? Então, quantos mols de água são produzidos? Bom, quer dizer, eu preciso, se eu olhar aqui, eu não preciso nem calcular. Eu sei que 6 vezes isso é produzido, então eu sei que o A vai me dar 6 vezes esse valor, que é 0,034. Vocês devem ter física, não sei se agora, né? Não lembro a grade horária de vocês, se estão tendo ou já tiveram, mas provavelmente o professor de física ia me condenar por muita coisa aqui, porque eu estou propagando erros, tá? Então a gente tem o número de algarismos significativos, representação não está em notação científica. Isso aqui deveria ser 5,6 vezes 10 a menos 3, tá? Então seria 5,6 milimol de glicose. Mas, de novo, eu estou tentando deixar o mais aberto, explícito possível, para que depois, se a gente precisar trabalhar com esses dados com notação, a notação não complique o raciocínio, tá? Então, não estou me preocupando com isso nesse momento. Então, é importante a gente entender a química envolvida. Depois a gente parte efetivamente para o rigor, tá? Beleza, então quer dizer que eu formei essa quantidade aqui. Então, isso aqui é a quantidade de água formada. A partir de quanto? A partir disso aqui de glicose, que é quanto? Volta lá para cima. Que é, aqui. 1 grama de glicose. Então, 1 grama de glicose me dá 0,034 mol de água. É isso que o exercício pede? Não. Tá? Não é. O exercício me pede quantos gramas de água. Até porque, né, se eu tivesse que medir, eu não tenho como medir mols de água. Né? Não tem nenhum equipamento aí. Me deram a resposta aqui. Obrigado, viu, Marta? É 0,0336. Isso aí. Obrigado. No chat eu sou meio lento. Eu demoro para olhar porque eu estou olhando aqui direto para a tela. Mas é isso mesmo, tá? Eu não teria um equipamento para medir essa quantidade, né? Então, faz mais sentido eu medir isso em volume, massa, etc, etc. Tá? Se eu estivesse falando de volume, eu ia precisar da densidade, mas por enquanto eu só estou falando de massa. Então, qual massa é correspondente a esta quantidade aqui? Então, se eu tenho 0,034 mol, eu quero saber em quantos gramas. Que é a nossa incógnita. Como é que eu faço isso? Gramas mol, gramas por mol. Então eu preciso da massa molar da água. A gente achou ela aqui em cima, né? Vocês me deram o dado. 18 gramas por mol. Então quer dizer que eu tenho 18 gramas em 1 mol. Ou seja,
B vai me dar esse valor aqui da resolução da regra de 3. Vou usar o valor que a Marta me deu aqui, ó, inteiro. Daí já não propagamos mais erros. 0,6048. Então, se a gente for deixar com duas casas como a gente estava fazendo, 0,60 gramas. 0,60 gramas, né? Aqui, 0,60 gramas, que seria a nossa massa de água formada, né? Nossa massa de água formada a partir de 1 mol de glicose, que é a partir de a partir de 1 grama de glicose, que é a partir de 0,0056 mols, tá? Então, essa aqui é a massa de água que eu formo. É importante observar, tá? Que tudo que a gente fez antes, a gente usou nesse exercício. Ah, mas esse exercício pode parecer simples, né? Claro, a gente fez talvez passo a passo, os números eram próximos e tudo mais. Mas, de novo, o mais importante não é saber a resposta. Eu quero saber se o raciocínio está claro. Então, até aqui, como estamos? Tudo beleza? Tudo tranquilo? Algo não ficou claro? Querem que traga mais um desses depois, ou na assíncrona eu deixo gravado, ou tá tudo beleza, podemos partir. Porque querendo ou não, né, a gente vai dedicar aí 2, 3 aulas para essa parte de conceitos prévios, mas a gente não vai ter muito como extrapolar, né, isso. Então a gente vai daí partir para os conteúdos de Química 2. Tudo certo? Então beleza. Tá? Então se está indo tudo ótimo, então beleza. A Natasha respondeu. Se alguém tiver, né, alguma consideração também, depois pode se manifestar. Tá? Então, Maísa também, beleza. Então tá. E esse aqui é o quinto da proposta, né, que eu tinha feito para hoje. Claro, eu vou, de novo, né, não tenho como presumir nada da turma, é uma turma, claro, heterogênea, como qualquer outra turma, mas eu não tenho como presumir se é rápido, devagar e tal. Então, assim, para próximos conteúdos eu preparo, ao invés de 5, preparo 10. Se a gente conseguir, a gente vai nos 10. Se não conseguir, a gente para na metade, depois continua, tá? E importante, tá, gente? Se vocês tiverem algum feedback disso e não se sentirem à vontade para se manifestar, depois da aula, manda uma mensagem ou pelo Telegram lá que a gente fez o grupo, ou para mim, né, enfim, ou manda no e-mail, mas é importante eu sentir de vocês como é que tá, para eu poder até montar as próximas aulas, né, saber o que eu preciso retomar ou não, tá? Bom, reagentes limitantes em excesso. Talvez até nem devesse deixar isso para o final da aula, mas o importante é que a gente tem muito problema quando a gente fala em reagente limitante e reagente em excesso. Tá? Por quê? Porque é um conceito que parece simples, o conceito em si não é tão complicado mesmo, mas o cálculo embanana muito se você não estiver concentrado no que você está fazendo. Cálculo químico, e o pior, né, de tudo é que cálculo químico envolve laboratório, que envolve segurança, é uma coisa que você tem que estar muito focado para fazer. Se você estiver fazendo cálculo químico com a cabeça em outra coisa, a chance de dar errado é enorme e, pior ainda, no laboratório a chance de dar um acidente é muito grande. Tá? Vocês já tiveram aula experimental, sabem disso. Sabem que qualquer acidente aí, por menor que seja, ele pode ter uma gravidade muito maior. Então vamos lá. Bom, tem um textinho, né, que fala sobre a conversão de nitrogênio gasoso no ar para formar amônia. Né? Então, uma das reações, então a reação de N2 com H2 para formar amônia, reação clássica, e clássica inclusive para determinação de equilíbrio químico, tá? É uma reação que a gente usa muito para estudar equilíbrio químico. Então, se a gente for trabalhar alguns exemplos aí de revisão de equilíbrio químico, vocês vão ver que essa aqui é uma reação bastante boa, né? Porque ela ocorre em equilíbrio, tem constantes bem definidas, tem bastante dado, a gente consegue trabalhar bastante, bem legal. Tá? Se não der pra gente terminar hoje, não tem problema, eu deixo pra vocês. Professor! Oi, pergunte. Diga. Então, é porque assim,
A gente não conseguiu estudar equilíbrio químico com a Prof. Grazi. Ah, Tipo, vocês não não deu tiveram? tempo, porque teve um monte de Não, a gente não conseguiu estudar com ela. Ah, tá. Então é bom saber, porque daí o que, que eu faço? Como uma das intenções era a gente estudar equilíbrio químico como revisão, eu faço uma coisa mais detalhada, tá? Então, bom vocês me avisarem. Vocês chegaram a ter alguma introdução, alguma coisa ou nada? Não, a gente viu sobre reagentes limitantes, mas a gente não viu nada sobre equilíbrio químico. Tá, então equilíbrio nem introdutório, beleza. Então faz assim, eu vou programar, reprogramar o que eu tinha pensado para as outras aulas para a gente poder dar um enfoque maior em equilíbrio, porque a gente vai trabalhar um pouco de equilíbrio lá na frente quando for falar de termodinâmica, né, termoquímica e tal, mas é bom talvez eu trazer com mais detalhes. Mas beleza, desculpa, quem falou comigo que eu não consegui ver aqui? É a Gabriela Marques. Não sei quem foi que se manifestou, mas obrigado, tá? Por ter avisado. Bom, então assim, não vou entrar nos méritos agora, né, de equilíbrio, só vamos revisar essa parte aqui de reagentes limitantes em excesso. Depois a gente discute mais com calma. Mas só para deixar claro então, né, para não gerar dúvida, a gente está falando de equilíbrio de uma reação que é reversível, ou seja, que ela acontece não num sentido e no outro, né, mas não necessariamente com os mesmos parâmetros. Então ela tem os dois sentidos possíveis, só que claro tem uma tendência, seja de formar mais produto ou seja de ter mais reagentes, então menos produtos. Tá? Isso é o princípio básico do equilíbrio químico. Ele me pede que quantos mols de amônia podem ser formados a partir de 3 mols de N2 e 6 mols de H2? Tá? Então, vamos pelo menos desenhar o raciocínio. Se a gente ver que não dá tempo, eu deixo para vocês pensarem para a próxima aula. Mas qual é a ideia? Primeira coisa, vocês já viram, né? Isso, claro, vocês já devem ter ouvido falar um monte, em geral 1 ou algo assim. Balanceamento, tá? Então, balanceamento de equação, balanceamento de equação. Como que a gente balanceia essa equação aqui? Eu já vou dar para vocês aqui os coeficientes, tá? Não precisa ficar muito mistério. 2 para balancear os nitrogênios, ficam 6 hidrogênios, 3 hidrogênios aqui, 3 H2, né? 3 moléculas. Não confundam, tá? A gente fala hidrogênio, nitrogênio, mas é hidrogênio molecular, nitrogênio molecular, porque eles estão na forma de moléculas. Eles não estão na forma de átomos, né? Não existe, a gente não encontra eles na forma de átomos. Então, eles estão na forma de moléculas, como a gente encontra aí na natureza, tá? Ou consegue sintetizar. O que ele me pergunta? Quantos mols de amônia podem ser formados a partir de 3 mols de N2 e 6 mols de H2? Então, o problema me dá assim. 3 mols de N2 e 6 mols de H2. Tá? Ou seja, você vai falar para mim, tá? Se o balanceamento é 1 para 3, então 1 para 3 formando 2, né? Aqui, ó. 1 para 3 formando 2. Então 3 para 6, vou ter que fazer forçar essa proporção aqui a obedecer esse balanceamento aqui, certo? Errado. Tá? Por quê? O balanceamento me diz qual é a proporção de como as moléculas reagem entre si. Ou seja, se eu for simplificar, deixa eu apagar um pouco o que o problema nos dá, só para deixar talvez o desenho um pouquinho mais desmembrado. O que significa o balanceamento? Significa que o N2 gasoso vai reagir com 3H2 gasoso e vai formar 2 amônias gasosas. Tá? Isso é o balanceamento. Tá? Ou seja, se eu tiver exatamente 1 mol de N2 e exatamente 3 mols de H2, eu tenho exatamente 2 mols de NH3.
Tá? Isso não existe, ninguém trabalha com exatamente. O que acontece? Vamos imaginar no laboratório, provavelmente vocês não fizeram ainda nenhuma reação desse tipo, né, de sistemas gasosos, porque elas são mais voltadas para a físico-química, mas o princípio é o mesmo de qualquer reação. Se eu tivesse isso aqui, eu posso falar assim, bom, o nitrogênio, eu tenho uma quantidade certinha, então eu tenho 1 mol de N2 ali. Mas H2 eu tenho bastante, tenho vários cilindros de H2 aqui. Né? Não estou preocupado com o custo agora da reação e tal, e vale a pena. Então, quer dizer, se eu pensasse assim, eu colocaria exatamente, se aqui eu tenho 1 mol aqui, né, de N2, eu colocaria exatamente os 3 mols de H2? Provavelmente não. O que eu ia fazer? Eu ia pôr mais, porque pelo menos não ia ser por falta dele que não ia reagir. Ah, mas e se eu colocar exageradamente mais? Bom, aí tem vários fatores. Tem fator econômico, né, que não ia compensar. Tem o fator de economia de átomos, né, então a economia atômica, que também não ia ser obedecido. Tem o fator de que chega um limite, a gente for falar lá de cinética, outra história, não vai afetar mais nada, pode colocar um monte que não vai adiantar mais nada. Tá? Então, quer dizer, geralmente eu posso... Geralmente não, eu vou fazer. Geralmente eu vou colocar um pouco a mais de alguns dos reagentes, tá? E quando eu falo que eu vou colocar um pouco a mais de um dos reagentes, qual deles é? Não sei. Eu vou ter que analisar. Então eu vou fazer uma análise com vocês aqui, meio passo a passo, e depois a gente aprende a ver isso como dados científicos em tabelas, ou enfim, outra forma que for mostrada. Vamos pensar o seguinte. O problema nos dá que eu tenho 3 mols de N2 e 6 mols de H2. Tá? Beleza. Então, o que significa? Que eu tenho 3 mols de H2, de N2, desculpa. Então, aumentei aqui, eu tenho N2... N2, N2. Ok? 6 mols de H2. Então, vamos colocar aqui na nossa próxima caixinha 6 mols de H2. Beleza. E aí, qual seria o raciocínio que eu posso, né, pelo menos tentar seguir? Bom, cada mol de nitrogênio precisa de 3 de H2 para reagir. Então, quer dizer, cada mol de nitrogênio precisa de 3 de H2 para reagir. Cada mol de nitrogênio precisa de 3 de H2 para reagir. O que acontece? Então, quer dizer, dentro dessa quantidade aqui, quem que estava a mais? O nitrogênio. Ou seja, se a proporção aqui, se eu quisesse passar a proporção estequiométrica, eu teria que 2N2 reagem com 6H2. E esse outro N2 aqui? Esse aqui, opa, vamos mudar, senão não vai dar para ver. Esse aqui está em excesso, tá? Se ele está em excesso, consequentemente, quem determinou a quantidade exata do que eu vou formar ou não foi o H2, foi o gás hidrogênio, né? Então ele é o meu reagente limitante. E aí, quantos mols de amônia eu posso formar, tá? Ou seja, eu vou usar os 3N2 e os 6H2? No começo eu não teria como saber qual dos dois eu ia utilizar. Agora eu sei que eu vou utilizar 2 de N2 e os 6 de H2. Então, ó, se eu quiser desenhar isso na forma de equação, 2N2 gasoso mais 6H2 gasoso, que é o múltiplo desta equação aqui, tá?
Ou seja, percebam que a equação balanceada é diferente da quantidade que eu tenho. Então, a equação, ou seja, com os coeficientes estequiométricos, nos dá a informação exata daquilo que acontece. Aqui, nas quantidades que eu tenho, eu posso usar qualquer quantidade. Tá? Eu posso brincar com os valores aqui à vontade, porque eles não vão necessariamente obedecer a um coeficiente estequiométrico. Quem obedece ao coeficiente estequiométrico é a... Olha lá, olha o tilt de novo. Viu? Isso é um significado de que a caneta está dizendo que estão cansando. Né? Então, a gente já termina. Ó, então, quer dizer, quem reage efetivamente não é... aliás, quem reage é o que eu coloco, né? Agora, quem determina quanto de cada um vai reagir são os coeficientes estequiométricos da equação que mostram o que acontece exatamente na reação, tá? Então, se eu multipliquei por 2 a equação aqui, significa então que no final, com essas quantidades, eu tenho a formação de 6 mols de amônio, tá? Quer dizer, se reage com 3 para formar 2, se reage com 3 para formar 2, 2 reagem com 6 para formar... Opa, falei besteira, ó. São 6 não. Alguém já tinha corrigido? Não. Podem me corrigir, gente, não tem problema. Tá? 4 mols de amônio. 4 mols de NH3, sobrando 1 mol de NH2. Se eu perguntasse, por exemplo, o que eu preciso para compensar essa quantidade de N2? Eu precisaria adicionar mais 3 mols de H2. Tá? Então, quer dizer, a intenção não era que o hidrogênio fosse aumentado. A intenção era só que ele reagisse com a quantidade de N2 que estivesse limitada por ali. Tá? Pessoal, vamos lá. Dúvidas? Foi rápido demais? Foi devagar demais? Foi muita coisa? Foi pouca coisa? Tá tudo tranquilo? Nada tranquilo? Alguém que não estava na aula passada tem alguma coisa também que não ficou claro, não entendeu? Ou ficou alguma coisa de dúvida da aula passada que alguém queira se manifestar? Vamos aproveitar esse finalzinho para colocar as coisas em ordem. Diga! Enquanto o Judy escreve ali no chat, se alguém quiser também falar alguma coisa, tá? Para a gente poder saber. Então, eu vou dar uma olhada como é que estava programada a questão do equilíbrio. Talvez a gente precise, lá no YouTube, né, no meu canal, falo canal, parece que eu tenho muitos vídeos, né? Mas lá no YouTube eu tenho um vídeo sobre equilíbrio. Ele é bem geral, tá? Mas a gente pode explorar em cima daquilo lá alguns detalhes. Então eu vou talvez pedir para vocês darem uma olhada quando a gente for trabalhar, e aí a gente começa a ver alguns exercícios em cima daquilo, ou a gente vê em qual situação ele se enquadra melhor e trabalha com aquilo. Tá? Não? Se 3 reage com... Isso. Então, se aqui, por exemplo, né, eu fosse fazer uma relação de 3... Coeficiente estequiométrico, né? Então, se eu fosse fazer uma relação estequiométrica, quer dizer, exata, teórica do que acontece na reação. Então, se 1 reage com 3 e forma 2, 2 reage com 6 e forma 4, então 3 reage com 9 e forma 6, exatamente, tá? Esse é o raciocínio. Então, se eu quiser, por exemplo, trabalhar com uma hipótese de, eu quero uma escala gigantesca de produção de amônia, então eu quero calcular quanto que eu utilizo para produzir 10 mols de amônio, né? Então, eu posso fazer essas regras até chegar no 10, tá? Ou se eu fizer múltiplos de 6, né? de múltiplos de 2 ali, enfim, vai depender da quantidade que eu quero. Tá? Mas esse é o raciocínio mesmo. Tá? Imagina, que é isso. Tá? Ficou mais alguma dúvida, galera? Eu vou disponibilizar tudo isso, tá? Em PDF para vocês. Vou terminar aquelas contas lá que ficaram faltando. Mas mais importante que isso, eu quero que vocês me digam se tá claro. Tá? Então,
mesmo que não seja agora, né, seja depois, mas vão me passando um feedback sempre das aulas. Não me ofendo, tá, de forma alguma, de vocês falarem estava bom, estava ruim, estava rápido, estava devagar, enfim, eu quero saber de vocês, porque, igual eu falei para vocês, Química Geral 2 é mais puxado que a 1, porque tá na continuidade, então chega uma hora que se vocês não perguntarem, vai ser difícil a gente voltar tudo, tá? Então vai ficar muita coisa de informação, então aproveitem agora para esclarecer, mesmo que sejam dúvidas pequenas, tá bom? Professor, Bom, se ninguém tem nenhuma manifestação, então acho que era isso não por tá hoje, indo. tá? Para quem não viu lá as notícias, nós temos um grupo no Telegram. Fiz no Telegram porque nas outras turmas o pessoal preferiu o Telegram, não sei se há alguma preferência por algum motivo, então montei lá. Tá? Essencialmente para a gente fazer conversas rápidas, então precisa resolver uma dúvida rápida, alguma coisa, manda por lá. Os colegas também se manifestem, tá? Não tem pudor assim no sentido, né? Claro, não é pudor de respeito, né? Esse a gente sempre tem. Eu tô falando, não tem pudor no sentido de tirar dúvida ou fazer pergunta lá, desde que a gente possa conversar de uma forma tranquila, sem virar um grupo muito bagunçado. Tenta de novo, foi para mim ou foi para alguém? Desculpa, me perdi ali. Eu vou sair da forma apresentação, porque daí a gente consegue conversar se alguém quiser manifestar a câmera aqui. Deixa eu só... Professor, Oi, diga. agora deu. Ah, tá, antes eu acho que eu chamei e não tinha dado. Ah, tá. Que só queria perguntar, o senhor no começo da aula falou que você ia dar algumas listas de exercício ou o senhor perguntou se a gente queria? Não, o que eu comentei é que nesse caso aqui, se vocês quisessem mais exercícios, eu poderia elaborar algumas listas, embora não tá, por exemplo, como atividade avaliativa. Então ficaria para vocês se quisessem tentar. Se vocês quiserem, eu posso elaborar algo nesse sentido desses temas aqui. Por favor, porque eu sinto que se eu fizer algo antes, eu não vou chegar aqui e ficar tão travada, eu vou conseguir me manifestar mais. Tranquilo. Eu vou fazer assim, eu vou deixar algumas listas que eu já tenho prontas para vocês tentarem fazer. Não vou conseguir corrigir, né? Não vai dar tempo de uma aula para outra para eu corrigir para vocês, nem pedir para vocês me entregarem, mas eu posso, por exemplo, usar aqueles exercícios como base para a gente poder discutir na aula seguinte, então. Sim, por favor. Tá bom, beleza. Eu deixo lá, imagina, deixo lá e daí ninguém não se sintam na obrigação de fazer, nem de ser aqueles, né? Mas eu deixo como sugestões, então. Beleza, professor, Beleza? obrigada. Nada, imagina. Mais alguma coisa, galera? Não, agora eu vejo todo mundo, me vejo, agora tá mais fácil. Não? Bom, então se não, nos encontramos novamente quinta-feira, tá? Mesmo bate-horário. E a partir daí da outra semana a gente mantém a rotina de síncronos e assíncronos. Não se assustem, eu tive que colocar 3 aulas antes da prova em horários de sábado, mas não são aulas, tá? São períodos só para constar no cronograma que há atendimento fora de sala para fechar a carga horária dos planos de ensino. Mas eu não vou montar nenhuma atividade para o sábado, é só para, se vocês quiserem que seja feito algum atendimento, a gente marca um horário, a gente combina, mas não é aquele horário que foi proposto lá. Aquilo é só para constar no cronograma mesmo, tá bom? Bom, então é isso. Uma boa semana para vocês, obrigado. E qualquer coisa, façam contato, tá bom? Boa noite. Tchau, professor. Tchau, Até quinta. até quinta. Tchau, professor, Tchau, boa noite. boa noite. Professor, tchau. Tchau, até.